Hello, meus amores, good morning, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao assunto que estudamos na semana passada, a unidade 9, onde nós estamos aprendendo um novo vocabulário referente aos membros da família. Então, a gente já aprendeu o que é que significam, né? Como é que se chamam os membros da família em inglês, né? Então, por exemplo, vocês já sabem o que significa brother, sister, mother, father, grandmother, grandfather, né? Então, todos esses vocês já sabem, que significa mãe, pai, irmão, irmã, avô, avó. E aí, na aula da semana passada, a gente começou a aprender um novo vocabulário referente a esses membros da família. Então, por exemplo, a gente aprendeu novas palavrinhas. A gente viu na aula da semana passada essa árvore aqui, né? Essa árvore genealógica aqui. E a gente aprendeu como se chamam as pessoas da família, só que de uma maneira diferente. Então, por exemplo, a gente aprendeu o que significa wife, o que significa husband. A gente aprendeu que wife significa esposa. E husband significa esposo ou marido, né? Assim como wife também significa esposa. Então, a gente aprendeu o que significa essas duas palavrinhas, né? Wife, esposa, e husband, esposo ou marido, né? Como as pessoas costumam chamar. A gente aprendeu também o que significa daughter, que significa filha, e son, que significa filho. Aprendeu também o que é cousin, que é primo, né? O primos, cousins, primos. E cousin, sem o S no final, primo. Aprendeu também como é que a gente fala, por exemplo, aqui em cima, né? Aunt, que é tia, e uncle, que é tio. Então, a gente aprendeu esse vocabulário aqui referente às pessoas da família, né? A gente aprendeu o que significa cada um deles. E aí, depois disso, vocês tiveram que fazer aqui, né? Responder com base lá nessa figura, quem eram, por exemplo, a esposa de John. Então, a gente viu lá naquela figura quem era a esposa de John, como se chamava, né, ela. Depois, a gente aprendeu também como se chamava o esposo, né, o marido de Linda, e os primos de Pamela, né, como era que se chamavam eles. E aí, vocês escreveram aí nessa questão. Depois disso, vocês tiveram que associar essas colunas para formar os pares, né? Então, por exemplo, vocês ligaram aí, né? Relacionaram de uma para outra, como por exemplo, mother, mãe, que faz par com father, que é pai. Grandmother, avó, que faz par com grandfather, avô. Sister, irmã, que faz par com brother, irmão. Aunt, tia, que faz par com uncle, tio. Wife, esposa, que faz par com husband, esposo ou marido. E daughter, filha, que faz par com son, que é filho. Depois vocês ouviram também, né, eu li para vocês as frases, né? E vocês tiveram que marcar no quadradinho certinho. Então, por exemplo, a gente tinha aí frases, né, como essas que estão aí, da letrinha A até a letrinha F. E vocês tinham que marcar. Então, por exemplo, na primeira letra, Sandra is David's sister ou wife? Então, eu li para vocês e vocês tinham que marcar a opção correta. Depois, vocês tiveram que... A gente fez, né, treinou essa conversa também, onde vocês tinham que escrever aí, por exemplo, o nome da mãe de vocês. E vocês tinham que fazer com todas essas outras palavrinhas que tinham aí nesse quadro, né? Não precisava copiar tudo, mas vocês poderiam fazer, treinar só lendo cada uma dessas palavrinhas. Como, por exemplo, vocês poderiam perguntar para o outro coleguinha, who is your grandfather? Né? Quem é o seu avô? E aí a outra pessoa respondia, né? My grandfather is, por exemplo, João, né? Para dizer o nome do avô de vocês. E fazia isso com todas essas outras palavras. Depois a gente aprendeu também sobre a importância dos tipos de família, né? Existem famílias que são diferentes. Famílias que são formadas
só da mãe, né? Tem famílias que não tem pai, que só tem a mãe e os filhos, ou famílias que só tem o pai e os filhos, outras famílias que não tem mais a mãe, que não tem o pai, mas que tem os avós, né? O avô, a avó, ou a tia, o tio. E famílias que são completas, né? Que tem todo mundo. Então, a gente aprendeu sobre esses tipos de família, né? Que independente de com quem você more, a gente tem que respeitar todas as pessoas e tem que respeitar também os diferentes tipos de família, tem que respeitar as diferentes famílias e as pessoas, né? Depois também, vocês tiveram que pesquisar o significado dessas palavras no dicionário, que são outras palavras também relacionadas à família que vocês aprenderam. Então, vocês aprenderam o que significa good father, good mother, stepfather, stepmother, nephew, niece, grandson e granddaughter. E aí, vocês tiveram que pesquisar o significado de cada uma delas no dicionário. E na aula de hoje, a gente tem aqui um texto e uma outra árvore genealógica, onde vocês terão que copiar o nome de cada um deles. Então, nesse texto, eu vou ler para vocês e ele vai trazer as informações sobre essas pessoas. E vocês vão ter que escrever o nome de cada uma dessas pessoas nos lugares certos. Tá? Então, vamos lá. Leia o texto sobre a família de Pedro e complete a árvore genealógica. Então, vocês já sabem que nós estamos falando aqui de Pedro. Então, vocês vão precisar identificar quem é o Pedro, né? Tá até aqui embaixo, né, já. Pedro, que é esse menininho aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre a família dele, né? Ele vai apresentar a família dele. E aí, vocês vão escrever o nome de cada uma das pessoas. Então, lembrando que aqui nesse texto vão ter as palavras da família que vocês já aprenderam, tá certo? Vão ter as pessoas da família nas palavras que vocês aprenderam. Por exemplo, aí vai ter grandfather. Então, vocês já sabem o que significa grandfather. Vai ter também mother. Vocês já sabem o que significa mother. Cousin, vocês também já aprenderam. Aunt e todos esses que a gente está aprendendo na aula dessa semana. Então, vamos lá. O texto diz assim. Hi, my name is Pedro and this is my family. Então, o Pedro ele vai começar apresentando a família dele. Aí ele diz assim: Sarah is my grandmother. She is very nice. Então, vocês vão ter que encontrar aí a avó do Pedro, né? Que é a grandmother. Então, a grandmother dele se chama Sarah. Então, vocês vão ter que procurar aí nessa árvore genealógica quem é a avó do Pedro e vão escrever o nome dela, Sarah, aí ao lado da figura dela, onde tem aí esse balãozinho branco que tem o tracinho para vocês escreverem. Aí depois ele disse assim: My grandfather is Alberto. He is 67 years old. Então, ele disse que o avô dele, né, o grandfather dele é o Alberto e ele tem 67 anos de idade. Então, vocês também vão ter que procurar aí o avô do Pedro, né, o Alberto, e vão escrever o nome dele ao lado da imagem, da figura dele. Depois a gente tem Paulo is my father, he is a doctor. Karen is my mother, she is a teacher. Então, vocês vão ter que procurar também aí o pai e a mãe do Pedro, né? Então, sabendo que o nome do pai do Pedro é Paulo e o nome da mãe do Pedro é Karen. Depois a gente tem Gabriel ou Gabriel is my brother and Bárbara is my sister. Então, vocês vão ter que procurar os dois irmãos dele, né? O Gabriel ou Gabriel, né? Que é o irmão do Pedro, e a Bárbara, que é a irmã dele. Então, vocês vão ter que procurar também a figura deles e escrever o nome de cada um. They are students. Eles são estudantes. Depois ele disse, my father has a sister. She is my aunt Julia. Então, vocês vão ter que procurar a irmã do pai do Pedro, né? A irmã do Paulo, que é o pai do Pedro. Então, vocês vão ter que procurar a irmã dele. Ela se chama Julia. E vão escrever o nome Julia ao lado da figura dela, né? Que ela é a aunt do Pedro. Ela é a tia.
Depois, ele diz assim, her husband is my uncle Daniel, o Daniel, né? Então, ele disse que o marido da tia dele, da Julia, se chama Daniel. Então, vocês vão procurar também o marido da Julia e vão escrever o nome dele, né? Daniel. Depois, ele diz assim, Camila is my baby cousin. A gente aprendeu que cousin significa primo ou prima, né? E ele disse que Camila é a baby cousin dele. Então, vocês vão ter que procurar essa baby aí e vão escrever o nome dela, Camila. Arthur and Elisa are my cousins too. I love my family. Então, ele tem aí de primos, né? De cousins. Ele tem a Camila e também tem o Arthur e a Elisa. Só que a Camila é um baby, né? É um bebê. E tem o Arthur e a Elisa, que são também os primos dele. Então, vocês vão ter que escrever esses nomes de cada uma dessas pessoas da família nessa árvore aqui de baixo, né? Nessa árvore que é a árvore genealógica da família do Pedro, tá certo? Depois disso, a gente tem aqui na seção Let's Remember. O que é que vocês vão ter que fazer aqui? Seguir o modelo e escrever as frases usando as palavras sugeridas. Então, vocês vão ter que escrever as frases como tem nesse modelo aí. Anna is Paul's daughter, né? Ana é irmã de Paulo. Então, vocês vão ter que escrever utilizando essas palavras que estão aí entre parênteses. Na letra A, a gente tem Lucy is Bill's mother. Então, como é que vocês vão ter que fazer? Bill is Lucy's son. Vocês vão ter que fazer com a palavra sugerida, né? Então, eita, acabei esquecendo, né? No começo, antes dessa frase em negrito aí, a gente tem Paulo is Anna's father. O Paulo é pai da Ana. E do lado a gente tem um parêntese, né? Onde tem escrito daughter, que é irmã. Então, por isso que a frase ficou Anna is daughter, né? A Ana é irmã do Paulo. Então, na frase a gente tem aí também Lucy is Bill's mother, né? A Lucy é mãe do Bill. E do lado a gente tem escrito aí essa palavrinha dentro do parêntese son, que é filho. Então, vocês vão ter que escrever aí, né? Bill is Lucy's son. O Bill é filho da Lúcia, né? Da Lucy. Depois, vocês vão ter que fazer a mesma coisa nas outras letras. Na letra B, Andrea is Richard's sister. E dentro do parênteses, vocês têm aí brother. Então, vocês vão ter que seguir o exemplo também e escrever Richard is Andrea brother. Na letra C, Alice is Doug's wife. E dentro do parêntese, a palavrinha husband. Então, na letra C, a frase vai ficar Doug is Alice's husband. Na letra D, Mike and Susan are Roger's parents, né? Dizendo que o Mike e a Susan são pais do Rogers. E depois vocês têm aí father e mother. Então, a frase vai ficar Mike is Roger's father and Susan is Roger's mother. E na letra E, Andrew and Janet are Kelly's grandparents. Dizendo aí que o Andrew e a Janet são avós da Kelly. E depois vocês têm aí, né? Grandfather e grandmother dentro do parênteses, né? Avô e avó. Então, vocês vão ter que fazer. Andrew is Kelly's grandfather and Janet is Kelly's grandmother, certo? Depois, vocês vão precisar encontrar as palavras nos diagramas e formar os pares. Então, aí na letra A, a gente só tem um dos, né? Só tem um desse par aí. Então, a gente tem só o brother. Quem é que faz par com brother, que a gente já aprendeu?
Então, vocês vão ter que procurar outra palavrinha aí dentro desse caça-palavras aqui e escrever ao lado do brother. Na letra B, a gente tem só a palavrinha husband, né? Que é marido. Então, quem é que faz par com husband, com o marido? Então, vocês vão ter que pesquisar a palavra aí dentro desse diagrama, dentro desse caça-palavra e escrever na linha da letra B. Na letra C, a gente só tem aí aunt. Quem é que faz par com aunt? Então, vocês vão ter que procurar também e escrever. Na letra D, a gente só tem a grandmother. Quem é que faz par com ela? Vocês vão ter que pesquisar também e escrever. E na letra E, só tem o son e vão ter que achar a outra pessoa, né, que faz par com o son, né, outra palavra, e vão escrever aí também, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente revisou e reforçou, né, essas outras palavras referentes aos membros da família, né? Palavras diferentes, outras maneiras de chamar, outras maneiras de falar os membros da família em inglês, tá certo? Na próxima semana a gente vai estudar um outro assunto e eu espero vocês lá. Bye, bye!